Só para a gente finalizar esse capítulo sobre direito societário, vamos relembrar o que já falamos sobre desconsideração da personalidade jurídica, né? A gente já comentou isso lá quando a gente falou da personificação das sociedades, né? Eu disse a vocês, em regra, os sócios não respondem por dívida da sociedade, salvo em situações excepcionais, como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje está disciplinada no artigo 50 do Código Civil, né? Segundo o artigo 50, só cabe desconsideração em caso de abuso de personalidade jurídica. Esse abuso pode ser caracterizado de duas formas, a gente já viu, confusão patrimonial. Lembram? Eu dei até um exemplo, né? Do caso daquele sócio administrador que tem vários veículos em seu nome, mas os veículos são claramente utilizados na atividade da sociedade. É um típico caso de confusão patrimonial. Nesse caso, vai poder haver a desconsideração. Desvio de finalidade também é outro caso que caracteriza o abuso de personalidade jurídica e admite a desconsideração. Lembrar que a desconsideração não pode ser determinada de ofício, né? Não pode ser determinada de ofício. Esse dispositivo aqui devia ser levado para todos os juízes do trabalho do Brasil, né? Que costumam determinar a desconsideração da personalidade jurídica e a execução de sócios de ofício, sem que haja requerimento. O artigo 50 é claro, só quando há requerimento da parte do Ministério Público, ok? Outra coisa importante que a gente já mencionou também, né? Há regras específicas sobre a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor, né? Na Lei Antitruste, na Lei 8884, na Lei de Crimes Ambientais, e elas tratam a desconsideração da personalidade jurídica de uma forma não muito adequada. A gente já fez esse comentário, né? O CDC confunde desconsideração da personalidade jurídica com imputação direta de responsabilidade. O parágrafo 5º do artigo 28 do CDC banaliza a desconsideração da personalidade jurídica, porque diz que ela cabe quando há um mero prejuízo do credor, né? E esses dois dispositivos do CDC, o caput do artigo 28 e o parágrafo 5º, acabaram sendo copiados pela Lei Antitruste e pela Lei de Crimes Ambientais, né? Então, foram as críticas que a gente fez à desconsideração da personalidade jurídica aí, ó. Artigo 28, ele confunde desconsideração com casos que são tipicamente de imputação direta de responsabilidade, como a prática de ato ilícito, infração da lei. Isso não é caso de desconsideração. Isso aqui não é caso de desconsideração. A gente já deixou isso claro, né? O parágrafo 5º do artigo 28, pior ainda, ó, diz que também cabe a desconsideração quando a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Primeiro, se tem esse parágrafo 5º aí, para que o caput, né? Se tem isso aí dizendo que o mero prejuízo autoriza a desconsideração, o caput se torna inútil. Então, além disso, está claro que esse parágrafo 5º banaliza a desconsideração da personalidade jurídica, que deveria ser uma medida excepcional. Ela está prevista no artigo 50 do Código Civil como uma medida excepcional. Aqui ela está absolutamente banalizada, porque o mero prejuízo do credor já autoriza a desconsideração, né? Outra coisa interessante, o artigo 50 a gente já falou, né? Muito bem redigido, só admite a desconsideração quando há abuso de personalidade jurídica. Esse abuso é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Só pode ser determinado a requerimento da parte, né? A desconsideração só pode ser determinada a requerimento da parte ou do Ministério Público. Aí, nesses casos, o que é que vai acontecer? Os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações vão ser estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, né? Então, efeitos da desconsideração. Não acarreta o fim da pessoa jurídica, isso cai muito em prova do concurso. A desconsideração acarreta a extinção da pessoa jurídica? Não. Ela acarreta apenas o quê? A suspensão temporária dos efeitos naquele caso concreto, né? Não é o fim, não é que a sociedade vai ser extinta, dissolvida.
não implica a possibilidade de execução de todos os sócios e administradores, né? Só vão ser atingidos aqueles que efetivamente se beneficiaram do uso abusivo da pessoa jurídica. Isso aqui é muito importante. Né? A desconsideração não é que vai executar tudo que é sócio, não é a festa, não. Não. À medida que o juiz decretar a desconsideração, isso o STJ diz isso. Tem que ser fundamentado e tem que dizer, ó, vai executar os bens desse sócio por isso, por isso, por isso. Só vai atingir aqueles que se beneficiaram do uso abusivo da pessoa jurídica. Ok? Finalmente, gente, para terminar, a desconsideração inversa, né? É algo que já se fala muito hoje. Porque desconsideração da personalidade jurídica é o quê? É você permitir a execução dos bens dos sócios por dívida da sociedade. Você pode também fazer o contrário. Isso acontece muito nos casos de, por exemplo, criação de uma pessoa jurídica para ocultação de bens, né? O cara cria uma pessoa jurídica, coloca um bocado de bem lá. Por quê? Porque ele está cheio de dívida, ele está cheio de obrigações, então ele transfere seus bens para o patrimônio de uma pessoa jurídica com o objetivo de não ter esses bens executados por suas dívidas pessoais. Nesse caso, pode-se aplicar a chamada desconsideração inversa. Né? O enunciado 283 do Conselho da Justiça Federal diz: é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Muito aplicada no direito de família, né? Quando alguém cria uma pessoa jurídica para ocultar bens, na hora de fazer partilha, em caso de divórcio, tudo, muitas vezes aplica-se a desconsideração inversa. Ok? Finalmente, aspectos processuais da desconsideração, já mencionamos isso. O STJ entende que não é necessária ação autônoma para a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive nos processos de execução, viu, gente? Inclusive nos processos de execução. Existem aqui 2 precedentes citados, esse segundo aqui é inclusive de execução, ó. O STJ, o que é que ele diz? Pode haver a desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da ação de execução, certo?